Nesse vídeo, apresentarei um problema do ITA que envolve geometria espacial e probabilidade. Então vamos lá, galera. O problema assim diz: um dodecaedro regular tem 12 faces que são pentágonos regulares. Escolhendo-se dois vértices distintos desse dodecaedro, a probabilidade de eles pertencerem à mesma aresta, uma mesma aresta, é igual a. Então, é um problema muito interessante, tá? E para isso, você tem que ter uma noção de como que ficariam dispostos esses pentágonos nesse poliedro, beleza? Que no caso é um dodecaedro, ou seja, um poliedro de 12 faces. Show? Eu já fiz a disposição desses pentágonos, pessoal. Eu não iria perder tempo aqui com isso no vídeo. E ficaria mais ou menos assim, a disposição de 3 pentágonos, tá? Não preciso desenhar todos. E veja, pessoal, que essas faces, elas estão numa perspectiva 3D, tanto é que elas têm a aparência de estarem um pouco inclinadas, essas duas faces aqui, beleza? E essa aqui está frontal a nós, tá? Então vamos para o problema, pessoal. Perceba o seguinte, que quando eu escolho um vértice, eu vou escolher esse vértice aqui do meio. Quando eu escolho um vértice, veja que temos à disposição quantos vértices que estão a uma mesma aresta do ponto escolhido, esse ponto vermelho, Observe que temos esse ponto aqui acima, eles pertencem, o vermelho e esse roxo pertencem a essa aresta, tá? Também temos esse vértice aqui, pertencente os dois a essa aresta, e por último, esse vértice aqui, tá? Então esses são os nossos casos favoráveis. Não quer dizer que eu tenho que escolher esses 3 vértices, Sim, basicamente eu vou escolher aleatoriamente. Eu espero que seja esses, Então a probabilidade do problema, ela vai justamente calcular qual que é a chance, Qual que é a probabilidade para se escolher um desses 3 vértices. No caso aqui, os vértices roxos. Uma vez que foi escolhido esse vértice vermelho. Mas para escolher o vértice vermelho, nesse problema eu tenho que saber de quantas maneiras eu posso escolhê-lo, Porque o vermelho poderia ser esse que eu escolhi, obviamente, mas poderia ser esse aqui também, qualquer um vértice desse dodecaedro, perfeito? Eu escolhi esse vermelho ali no meio só para ilustrar o problema mesmo. E bom, pessoal, para determinar o número de maneiras em que se pode escolher esse vértice vermelho, podemos usar a relação de Euler, que diz o seguinte: o número de vértices, desse dodecaedro menos o número de arestas mais o número de faces, isso aqui é igual a 2, tá? O ponto é que o número de faces já foi dada pelo próprio nome desse poliedro. É um dodecaedro, 12 faces, beleza? E, no caso, o número de arestas é possível calcular também, visto que nós já sabemos o formato dessas faces. São faces pentagonais, E um pentágono tem quantas arestas? 5, Então, se temos 5 pentágonos e 12 faces, temos um total de arestas. Inicialmente, a conta seria eu multiplicar o 12, que é o total de faces, por 5, que é o total de arestas por face, beleza? Então, inicialmente, pessoal, o cálculo seria esse, Encontraríamos um total de 60 arestas. Mas é importante notar, pessoal, o seguinte. Pessoal, quando contamos o total de arestas do poliedro, não estamos contando o total de arestas de cada face, tá? Por quê? Perceba que cada face compartilha uma aresta. Ó. Então, cada face compartilha entre si uma aresta, de modo que, na verdade, esse valor de 60, ele é um valor dobrado, Ele é o dobro do valor original do total de arestas do poliedro, tá? Porque não é como se estivéssemos pegando aqui cada pentágono,
Então, cada polígono e separado eles, né? Se você conta 60 como o total de arestas do poliedro, é como se você estivesse fazendo o seguinte, ó. Vou pegar esse pentágono aqui e vou separá-lo desse e desse, tá? Então, aí ele vai estar soltinho aqui, né? Beleza? Esse outro vai estar soltinho aqui. E o outro vai estar soltinho aqui, né? Calma aí, deixa eu tentar desenhar. Não vai estar bonito mesmo, mas enfim. Beleza. É como se eu tivesse soltado eles, aí sim, eu contaria o total de arestas de cada um. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, de fato, como são 12 pentágonos, daria um total de 60 arestas. Só que eles estão juntos, eles não estão separados. Por isso que cada aresta é contada 2 vezes. Mas eu quero calcular o total de arestas do poliedro, então eu tenho que dividir por 2, tá? Isso já faz parte da teoria de espacial, né? Quando a gente estuda relação de Euler, mas eu fiz questão de explicar isso agora novamente. Então é preciso simplesmente dividir esse total por 2, certo? Beleza, galera. Então encontra-se o total de arestas valendo 30, tá? Temos o total de face valendo 12, né? Aqui, beleza? E o total de arestas valendo 30. Perfeito, galera. Até destaquei ali melhor de vermelho. Então dá para encontrar o total de vértices, né? Vamos lá. Então, basicamente, temos V menos A menos 30 mais F mais 12. E isso vale 2. Show? Então, o número de vértices, portanto, pessoal, vai ser o quê? Vai ser... Bom, menos 30 mais 12 fica menos 18, né? Aí passa o 18, somando para o outro lado, 18 mais 2, 20. Pronto. Você encontrou o total de vértices, beleza? Perfeito. Agora sim, é só aplicar o princípio multiplicativo para determinar os casos favoráveis e o princípio multiplicativo também para o espaço amostral. Aí façamos essa probabilidade. Bom, pessoal, como calcularemos esses casos favoráveis? Veja, eu tenho aqui 2 lacunas que representam esses casos, tá? Porque são 2 escolhas a serem feitas, tá? Bom, nessa primeira lacuna é a primeira escolha. E, cara, eu posso escolher qualquer vértice, tá? Tanto faz o vértice que eu escolha, é qualquer um, beleza? Podia ser esse vermelho que eu destaquei agora, mas podia ser esse, qualquer um. Show? Então, se são 20 vértices, são 20 decisões possíveis. Concorda? Tá. Então, 20 decisões. E eu multiplico por quê? Pelo princípio multiplicativo, ele nos afirma que o produto das decisões é o total de maneiras de se encontrar, né, um certo número de possibilidades, beleza? Para um problema. Então, na primeira lacuna, 20 decisões. Só que agora, uma vez escolhido esse vértice, o que acontece, né? Acontece que, se eu escolhi esse vértice, eu tenho quantos outros vértices para escolher? Se eu quero que estejam na mesma aresta, então, cara, eu terei 1, 2, 3. 3 casos apenas. Então, eu não posso escolher esse, nem esse, nem esse, nem esse, nem esse, nem esse. Porque não estão na mesma aresta que o vermelho. Perfeito? Então, só esses roxos que satisfazem o problema, né? Que é estarem aqui na mesma aresta. O enunciado mesmo afirma isso. Perfeito? Então, são quantas decisões possíveis a serem tomadas? São 3, tá? 3 bolinhas roxas que tinham ali. Então, 3. Tá? Então, vamos deixar dessa forma, 20 vezes 3.
Agora o espaço amostral. Cara, o espaço amostral é bem simples. Olha, quantas decisões eu posso tomar na primeira escolha? É a mesma coisa da primeira lacuna, lá dos casos favoráveis. Cara, na primeira decisão, na primeira escolha, eu posso tomar qualquer uma decisão, as 20 decisões possíveis, né? Já que são 20 vértices. Então, posso escolher qualquer um. Esse, qualquer um. Show? Beleza. Então, são 20 decisões possíveis. Tá. Aí, já na segunda lacuna, quantas decisões eu posso tomar? Agora, não tem essa restrição no espaço amostral, pessoal. Não tem essa restrição de estarem no mesmo vértice. Perdão, na mesma aresta, tá? O espaço amostral, ele não restringe isso. O espaço amostral é todas as decisões que você pode tomar, independente se estão na mesma aresta ou não, tá? Já os casos favoráveis, eu precisava que estivesse, né, na mesma aresta. Só que, o que acontece? No espaço amostral, cara, se você escolheu esse vértice, agora você pode escolher esse, qualquer um, tá? Qualquer um. Qualquer um você pode escolher, menos o que você acabou de escolher anteriormente, né? Você não pode repetir o mesmo vértice, beleza? Isso é meio óbvio, né? Perfeito. Então, cara, se eu já escolhi um de um total de 20, então faltam quantos casos ali possíveis que eu posso... Quantas decisões possíveis ali que eu posso tomar? Eu posso tomar 20 menos a que eu escolhi agora, menos 1, 19. 20 menos 1, 19, tá? Então, os casos favoráveis, 20 vezes 3, espaço amostral 20 vezes 19. Então, o que eu faço com esses valores, com essas multiplicações? Eu divido, tá? Casos favoráveis pelo espaço amostral. Portanto, pessoal, finalizando aqui o problema, né? Faça a divisão dos casos favoráveis, 20 vezes 3, que é 60, né? E o espaço amostral, que é 20 vezes 19. Isso dá 380, né? Mas tanto faz, porque esse 20 ele vai cancelar. Então, acaba ficando que, olha, cancela o 20 com 20. E aí você encontra que a probabilidade é 3 sobre 19. Beleza, galera? É isso. Então, um problema simples, tá? Que se a pessoa lesse direitinho, se ela entendesse bem os conceitos de geometria espacial, ajudaria, né, bastante. Enfim, galera. Então essa é a resposta da questão. Facilmente esse problema cairia numa SpaceX, sem dúvidas. Problema bem SpaceX, que eles misturam, né? Espacial e combinatória, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.